Rotina, conforto, pentalfa, desconstrução de padrões e regras. Será que a gente consegue, por algum meio, mudar alguma coisa? Andava eu pela rua, precisava chegar a certa distância para ir trabalhar, pegar minha velha carona diária. Estava se armando um grande temporal, tempestade. Eu penso na pentalfa, para mudar essa rotina que está acontecendo aqui no sul de chuvarada. De repente, de uma hora para outra, eu mesmo me surpreendo que em algum nível aconteceu uma correspondência. A natureza em algum nível me ouviu. Eu precisava fluir, precisava caminhar. E aqui enche muito d'água. Eu não gostaria naquele dia, porque era um dia especial que eu teria que, no almoxarifado, ter muita atenção. Eu ia mexer com eletricidade, eu ia mexer com códigos e tudo mais. Computador eu não poderia trabalhar naquele dia, em especial, com os pés molhados. Então eu, no desespero, eu penso na pentalfa, né, que ela começa na haste do fogo, a da direita, né, de cima para baixo, clean. Depois eu abro o par dela, o ar. Pode ver, no pentagrama também temos astrologia. Fogo e ar não se complementam no mapa astral, no zodíaco? Sim. Depois vamos para a haste da, da água e depois da terra. Porque eu estou tentando fazer a imagem aqui, né? Por isso que a gente meio que se embaralha e gagueja. Então, fogo à direita, depois sobe para a esquerda ar, depois temos água, depois fecha com terra no pé esquerdo. Né? Então a terra é a última coisa, e a coisa mais esquerda, mais lunar, por isso que o planeta Terra inclusive tem uma lua. Só refletem, eles não têm luz própria. E o que você faz quando você está tracejando o pentagrama para mudar uma rotina, mudar uma situação? Se você não tiver a rotina, olha a rotina de novo, de traçar certo, não vai acontecer nada. Porque não há como traçar um pentalfa, alfa de 5. Por isso que uma cruz não tem tanto poder, ele encerra iode, diarrede, ele une todos os elementos dentro da constituição cabalística, ou seja, esotérica linear, mas ele não tem a alfa. Então eu tenho que ter uma rotina para traçar isso. 4 elementos, sem espírito deles, sem o akasha, que seria a ponta do pentagrama. Eu não consigo mudar rotinas. Então eu preciso de uma rotina para desconstruir outra. Então se você sabe de cor um livro, sabe de cor um mantra, sabe de cor tracejar símbolos, mesmo que eles dê certo, você ainda está dentro de uma rotina. Porque não há como eu traçar um símbolo de 5 pontas com 4 e achar que tem o mesmo poder. Tanto o mesmo porque o 5 está acima do 4. É mais quantidade. 5 dedos, perde 1, vira 4. Então você tem menos. Então é menos poder, é menos energia. E o que seria a rotina? Por que eu estou entrelaçando tudo isso? Porque mesmo quando você faz coisas para mudar sua rotina, ir à praia, ir ao campo, ou sai da religião e vai para o esoterismo, começa lá a traçar coisas, fazer yogas e não sei o que, é uma rotina. Ah, mas tem a minha escola que tirou um chakra, inovou. Tirou um chakra, cada vez que você traçar, você vai ter que esquecer que ele existe, vai ter que ir pender para o lado e em chave, onde não é aquele chakra, não está relacionado a ele, e fazer com medo de passar por ele. Rotina de novo. Rotina é retrilhar o mesmo lugar. É repetir a trilha.
rotina, rota. E uma rota já está trilhada por quem? Não se sabe. Será que ele era confiável? Então, dá sim-se a impressão, e muitos seres superconscientes percebem que o dia de amanhã ele é rotineiro, que ele é igual a ontem e igual a hoje. Em que aspecto? Que pode entrar até para você suspeitar o que é intuição. O que é intuição na vida diária? E que amanhã vai ser dia depois da noite. Todos vão passar por isso e todos sabem disso sem precisar pensar nisso. Eu sei que amanhã vai amanhecer. Salvo se o planeta estivesse agora em colisão, né, em cataclismo. Mas é óbvio. Então, para quem diz que intuição é muito, né, superstição, você tem intuição que amanhã vai amanhecer, que só vai mudar os dias. Tá, mas o que acontece? Amanhã, digamos que fosse dia letivo e dia proativo. Vamos para as escolas e trabalho. Chegamos lá, tá, mas aquela pessoa que estava no portão estava um pouquinho mais para lá, então não é rotina isso. Não é obviedade, é aleatório. Sim, há um movimento da pessoa e você amanhã talvez não encontrá-la. Um desastre aconteceu, ela morreu, ou ela foi, né, internada no hospital, ou enlouqueceu, ou pediu demissão, ou foi demitida. Essas coisas são aleatórias, mas também são óbvias, porque a gente sabe que pode se morrer, então é uma rotina, todos morrem, pode se adoecerem, se internarem em hospital, pode se locomover, pode se ser demitido ou ser autodemitido. Então nós temos isso como informação, então é uma rotina. Ah, mas o outro não estava naquele lugar no mesmo dia, na mesma parada, ou na parada, mas não estava no mesmo horário. Mas a parada está parada. Um dia alguém vai lá parar nela para esperar algo que se movimenta, que vai para o mesmo lugar sempre. Aí entra de novo, rotina, rota. E aquela parada está lá segurando que ela é a parada daquela rota, para se pegar pessoas que se movimentam dentro de uma rota, de uma rotina. Então a rotina ela é boa e ruim. A rotina ela é boa no aspecto de organização, você se acha. Só que eu já vi pessoas tão organizadas que elas organizam, por exemplo, digamos que eu tenho asma. Eu estou com a bombinha em cima de um armário, uma prateleira. E eu coloco os livros todos organizados, inclusive alfabeticamente, em ordem. Só que a minha bombinha fica atrás, na fila. Numa fila você não vê quem está atrás. Então, quer dizer, a perfeição é inimiga da pressa. Ou a pressa é inimiga da perfeição. Por quê? Às vezes eu preciso ser mais perfeito, deixar mais próximo do feito, sem defeito. Defeito ainda está defasadamente longe do que está feito, concluído. Muitas vezes eu preciso da organização, que é perfeição, para mim me encontrar se tiver de frente para mim. Só que na pressa, a minha organização, se for algo emergencial, urgente, as coisas vão estar tão organizadas que se eu precisar de algo que está na letra U, está muito depois de A, e eu não vou encontrar. Então, não é inteligente apenas aquele que é organizado. Muitas vezes aquele que é espalhado, ele tem uma visão de cima e ele consegue encontrar na pressa. Aquilo é vital. Então, muitas vezes a perfeição é inimiga da pressa de resolver alguma coisa.
É bem coisa do zodíaco de novo. Signos do ar são muito comunicativos. Os do fogo são muito hiperativos. Então eles agem rápido. Os do ar também. Por isso que são complementares. Tanto que o ar alimenta o fogo e o fogo aquece o ar. A água já não pertence a esse contexto, ela apaga o fogo, umedece o ar, deixa ele pesado, ele se transforma em nuvem. E a terra conserva, é a múmia. Tanto que a gente chama o corpo físico, que tem muito mais carbono que qualquer outra coisa, apesar de ter 70% de água que não aparece, mas o que lhe dá firmeza para essa água ser segurada é o carbono. Então ele é chamado de múmia, a múmia. Tanto é que as múmias eram físicas. Eles tentavam tirar a alma pela múmia e não viam. Nem mesmo os faraós que eram iniciados. Mas eles sabiam que a alma está em outra graduação. Então tudo isso é rotina. Olha só, rotina de preparar corpos de quem vai morrer, de quem vai viver, rotina de como é que se pare, né? O próprio médico, ele já está de praxe, rotina, todo dia, aquela criançada chorando e cortando umbigos e separando placentas. Tudo. Você tem que comer, né? Tomar café da manhã antes de, porque senão o corpo não aguenta ficar em pé até meio-dia para trabalhar ou fazer suas lidas caseiras. Depois meio-dia o estômago, porque tem um reloginho interno. Tem os tátivas também que te lembram. Então, por exemplo, se um despertador tem que despertar para você, você não vai se ofender com ele porque ele está te dando um toque. Então você não deve se ofender com nada. A rotina de ouvir as mesmas coisas, os mesmos xingamentos, às vezes até alguém te dá um xingão um dia depois de conversar numa boa com você para você se acordar, para não ficar na linha do conforto. Porque conforto é todos os esforços, muito esforço. Para quê? Para aliviar dores. Só que dor você resolve se movimentando. Na maioria das vezes, gente, é só se movimentar. E o movimento é a única coisa, talvez, que possa sair um pouco da rotina. Paz reverencial a todos.